Muito bom dia. Bom dia, boa semana para todos. Espero aí que todos estejam bem. Hoje, dia 11 de agosto de 2025. Vamos dar início a mais uma semana de live, todo dia às 9 horas da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Espero que vocês estejam curtindo, estejam gostando, estejam aprendendo, estejam colocando em prática pelo menos 1% do que vocês estão vendo aqui nas últimas semanas. Lembrando que todo o conteúdo fica gravado na nossa página do YouTube, Ink Academy, onde vocês podem assistir à noite, revisitar o conteúdo, e isso vai criando uma atmosfera muito forte, muito grande, onde vocês podem estar aí se desenvolvendo, tá bom? Essa semana toda será a semana que eu coloquei para vocês, né, dos 10 temas, e na próxima semana a gente vem por uma sequência muito bacana, onde todos os coordenadores nossos irão falar para vocês, com o intuito da gente também desenvolver eles, tá? Então, na semana que vem, vocês já vão ter a agenda de todos eles. Peço que vocês fiquem até o final da live, porque assim que eu terminar o tema de hoje, que é entender de pessoas, eu vou falar também sobre 2 temas importantes que a gente vai começar a desenvolver essa semana, tá bom? Já são aí 9h02, já temos mais de 40 pessoas na nossa live. Então, vamos dar início ao tema de hoje, né, que é entender de pessoas. Peraí que eu... Caraca. Derrubei tudo aqui. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, obrigado para quem chegou dentro do horário. Em respeito a vocês que chegou às 9, nós vamos começar a live. Entender de pessoas, a chave para fechar mais vendas. Teve alguns temas, né, pessoal, que eu queria fazer quase todos nessa semana, praticamente. Que são temas que eu gosto muito, que eu entendo um pouquinho. E quando você entende de algo, pessoal, você domina o que você vai falar, domina o que você vai fazer. E entender de pessoas é um desafio muito grande. Mas nesses meus, vamos pôr aí, 15, 17 anos de vendas, propriamente ditas, né? Desde a época do carro, eu aprendi muito a lidar com as pessoas, né? E você vê isso no comportamento, você vê isso nas atitudes, você vê isso na fala, na linguagem. E ano passado eu fiz um estudo muito bacana sobre ser um especialista de pessoas, onde aborda vários assuntos que voltado mais para a nossa área, né? Que é a venda, que é entender as pessoas que estão do outro lado da mesa, entender aquela família, entender os desejos. E isso, pessoal, é uma chave muito, muito forte para você destravar novos negócios, para você abordar a pessoa da forma correta. E nessa manhã aqui eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, alguns tópicos. Eu sempre gosto de colocar o número 3, né? Então vocês vão ver que vocês vão acompanhar aí. Só que é um tema, pessoal, que em 20 minutos é muito pouco para você falar. Você tem que aprofundar. E uma das coisas que eu gosto de fazer muito, e eu gostaria muito de pedir para quem realmente tiver interesse de fazer, pegou o tema de hoje, achou interessante, gostou,
põe um alerta aí no seu celular, tira mais 20 minutos do seu dia e aprofunda sobre esse assunto na internet, pesquisa no YouTube, pesquisa no Google, pesquisa em podcasts, em livros, aprofunde um pouco mais sobre o assunto, que vocês desenvolvem mais e às vezes vocês criam outros insights, outras ideias, que pode ajudar tanto você como a gente que está aqui buscando levar mais conhecimento para vocês. Quem entende de pessoas vende por estratégia. Vende por estratégia. Quem não entende, conta com a sorte. Ah, Rogerinho, então eu não entendo de pessoas. Todas as minhas vendas foram sorte. Não é que foram sorte. É que você conta com a sorte. Se você tivesse ali um pouquinho de conhecimento da pessoa, e à medida que eu for falando aqui para vocês, vocês vão começar a entender do que eu estou falando. E quando o cliente senta na nossa mesa, pessoal, você já começa a fazer um mapa dele ali, né? Você começa a entender o perfil dele, né? Se é uma pessoa mais desconfiada, se é uma pessoa que fala mais, né? Você começa a analisar o perfil daquela pessoa ali e entender um pouco mais sobre ela. Então, quando você entende dos desejos, da personalidade daquela pessoa, você tem mais formas de montar um argumento, montar uma estratégia para conseguir concluir aquela venda, tá? O que é entender de pessoas? Como que a gente faz para entender de pessoas, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá fazendo sentido aí, pessoal? Bom dia, bom dia. Vamos lá, o que é entender de pessoas? É observar, primeiro tópico, é ouvir e é perguntar certo. Como que eu faço para entender uma pessoa? Primeira coisa, pessoal, a pessoa sentou na sua mesa, ou até mesmo pelo WhatsApp, pelo telefone, você começa a observar aquela pessoa. Você começa a já montar o entendimento dela, pela postura, da forma que ela senta, da forma que ela fala, se ela fala mais rápido, se ela fala mais devagar, o tom de voz, né? Vocês já perceberam aqueles clientes que chegam no stand, falastrão, falando muito alto? Então, você tem que observar o comportamento. E hoje, um dos comportamentos que a gente mais observa é que o cliente, às vezes, está na nossa mesa, eu tenho certeza que isso aí já aconteceu com você. Você está ali se dedicando, mostrando para ele e tal, e ele está lá mexendo no celular. Isso dá uma raiva, né, pessoal? E a mesma coisa acontece do outro lado da mesa. Por quê? A partir do momento que você começa a entender das pessoas, que você está fazendo uma análise dela, o cliente também começa a fazer uma análise sua. Se você está ali, atendendo ele, mostrando o produto para ele, ele está ali focado em você e você começa a mexer no celular, o cliente percebe. Ali já gera uma desconfiança, já gera uma raiva, porque é dos dois lados. Tanto a gente, quando está atendendo alguém e está mexendo no celular, da mesma forma que a pessoa que você está atendendo e você também mexendo no celular. Ela começa a te observar. Ela também observa o seu tom de voz. Ela observa se você está focado em mostrar para ela, não está viajando, não está voado. Ouvir, pessoal, é muito importante. É muito mais do que falar. Entender o que o cliente realmente valoriza. Pessoal, isso é acho que é um dos pontos principais do que eu vou falar aqui para vocês hoje. Ouvir mais do que falar demais. Por quê, Rogerinho? Porque muitas das vezes, o cliente senta na nossa mesa, pessoal, e vocês começam, né? Porque a prestação é muito baixa, porque isso, porque aquilo. E a gente ainda não entendeu, não sabe do que realmente aquele cliente está procurando, o que realmente ele está valorizando. Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar aqui no chat agora, seria unânime. O que a pessoa está procurando? Ah, está procurando prestação baixa. Tá bom, mas tem algo muito maior atrás só da prestação. Porque realmente todo mundo, quando vai comprar algo, quer uma prestação menor. Fato.
mas tem algo ali por trás, que é o quê? Pode ser segurança, pode ser o lazer, pode ser independência, pode ser um bem-estar emocional, que a vida inteira viu ali pai, a mãe pagando aluguel, nunca consegui ter o cantinho deles. Então, tem que entender que realmente aquele cliente está valorizando. Então, você entender de pessoa, você tem que observar ela, você tem que ouvir ela. Eu já presenciei corretor, sentou na mesa com o cliente, sai falando igual um papagaio disparado, 1 milhão de informações, conta tudo para o cliente. Se você voltar lá no cliente e perguntar a ele, qualquer coisa que você falou, o cara não conseguiu entender absolutamente nada. Porque você nem ouviu o seu cliente. E hoje a gente fica muito naquele modo 1.5 do WhatsApp. Às vezes tem no modo 2.0. Né? Você já quer falar rápido, já quer entregar rápido, você não consegue parar um pouquinho e ouvir o seu cliente. Ouvir o que ele realmente tem para te dizer. Perguntar certo. Perguntas abertas que revelam prioridades. Acho que essa palavra aqui que faltou aqui, né, pessoal? Prioridade. Pode ser que a prioridade do cliente, é o que eu falei, é a prestação menor. Ponto. E as outras prioridades? Porque vai ter, né? Um exemplo de uma pergunta aberta que eu coloquei aqui é: o que é mais importante para você no imóvel hoje? É uma pergunta aberta. Não é uma pergunta fechada que o cara só te responde sim ou não. Então, com a pergunta aberta, você começa a abrir mais o leque. Porque muitas das vezes ele vai te falar, sim, por conta da prestação, que é mais importante para mim, não ter entrada, que é mais importante. Mas ali, você fala assim, mas o quê? E vai entendendo, porque ele vai abrindo o jogo para você. E uma coisa legal, que vale a pena vocês anotar aí, que eu não coloquei aqui, pessoal, é você ter já pronto uma lista com várias perguntas abertas e perguntas fechadas. Isso pode ser um tema importante depois da gente trazer aqui nas lives. Mas anotem aí umas 10 perguntas abertas, umas 10 perguntas fechadas e coloca ali qual que é o momento certo para vocês fazerem essas perguntas, viu, pessoal? Vou aprofundar nesse assunto. Mas cria aí um script para vocês, anotem para vocês terem mais, vamos dizer assim, mais dados para vocês poderem agir com mais estratégia, tá? Rogerinho, vamos olhar o perfil das pessoas. Isso aqui é interessante. Vamos lá. 3 perfis comportamentais, pessoal. O que eu coloquei aqui? Quais são os 3? Racional, emocional e o cauteloso. Agora eu quero que vocês comentem aqui nas mensagens aí no chat aí, pessoal. Quem já sentou com o cliente e na hora ali que ele já começou a conversar com ele, pum, você já pegou que o cara é um cara bem racional. Ele quer saber dos números, ele quer saber de dados, quer saber do prazo. Quem já pegou um cliente? Só de bater o olho, putz, esse cara aqui é muito racional, que é assim, assim, assado. Agora, quem já pegou o cliente emocional? Na maioria das vezes, esse lado emocional fica ali pro lado da mulher, né? Racional ali, o homem quer fazer conta, aquela coisa toda, e muitas das vezes a mulher é o lado mais emocional. Então, é o lado que quer sentir, que quer imaginar a vida lá no imóvel, quer imaginar indo brincar com as crianças lá no parquinho, na piscina, né? Não tem esse mix ali, o cara mais racional e a mulher mais emocional. Isso é importante quando você está com um casal atendendo. Eu já vi corretor, fazer toda uma negociação e não perguntar se aquela pessoa vai comprar com uma companheira, ou se não for comprar com a companheira, vai ter um companheiro morando com ela. Aí depois de tudo vai descobrir que a pessoa tem lá uma união estável, é casada, ou algo do tipo. E é importante você entender, é importante você ouvir para você saber, né? Se ali é um casal, se ali é uma pessoa solteira, se vai comprar sozinho. Isso ajuda demais até na hora de você fazer a simulação. Muitas vezes tem corretor que só vai descobrir lá no final.
tem o perfil que é mais cauteloso, que você precisa falar mais de segurança, você precisa falar mais que é uma obra garantida pela Caixa, ou você precisa falar mais das garantias. Quem aqui que está assistindo, tem mais de 52 pessoas online agora, sabe quais são os selos de garantia que o nosso empreendimento tem? Quem está assistindo agora, mais de 50 pessoas, sabe quais são os selos de garantia que o empreendimento tem. Quais são as seguradoras que estão inseridas no contexto da construtora hoje? Quem sabe? Até agora ninguém colocou aí nas mensagens. Por quê, pessoal? Porque às vezes a gente não olha para isso. Vocês já leram o nosso book institucional de 2025? Lá tem várias informações que vocês vão extrair de lá para usar com esses clientes. Então, tem que ir lá, tem que pegar o book institucional, não é só enviar para o cliente, leia ele. Por quê? Você vai poder extrair algo de lá que você vai trazer para o cliente cauteloso, você vai trazer para o cliente emocional, você vai trazer o cliente para o racional. Ó, tem o seguro de garantia de entrega da Caixa, estão colocando a mensagem aí. Então, é importante você ter isso para você atender esses perfis. Agora, a pergunta que não quer calar. Quem já pegou um cliente que tem esses 3 perfis nele mesmo? Quem já pegou um cliente que é racional, que é emocional e que é cauteloso? Quem já pegou aí, pessoal? Eu já peguei vários. Só que quando você tem um cliente que tem todos esses perfis inseridos neles, sempre vai ter um perfil que vai aflorar mais do que o outro. Você vai ter que identificar, né? Qual que você é o perfil que você vai ter que mais entregar informações ali. Porque você não vai conseguir dar conta de tudo, pessoal. De ser o melhor em todos os perfis. E você tem que entender isso. Agora, vamos para o outro lado da mesa, que é um negócio que eu gosto bastante. Qual é o seu perfil comportamental? Você se considera uma pessoa mais racional, mais emocional, mais cauteloso? Porque da mesma forma que você tem que analisar o seu cliente, você tem que olhar para você mesmo. Eu sei qual que é o meu perfil aí. Quem sabe aí, pessoal, quem já me conhece há mais tempo, sabe qual que é o meu perfil aí. Vamos ver se alguém acerta aí. Posta aí. Qual que é o perfil do Rogerinho? Ele é racional, emocional ou cauteloso? Quem sabe? Vamos ver se vocês estão bons de observação. Tamara, emocional. Maiara, emocional. Berta, emocional. Aí, emocional, racional, emocional. Tá vendo, pessoal? Quando vocês já começam a olhar, vocês começam já a identificar o perfil da pessoa. Mas eu acredito que eu tenho um pouquinho de tudo aí, né? Mas eu sou muito emocional. Muito emocional. Acho que o que mais aflora no meu aqui é emocional. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Mais uma, rapidinha. Qual que é o perfil comportamental do Tony, pessoal? Ele é mais racional ou cauteloso? Responde aí. Tony, qual que é o perfil dele? Emocional, racional ou cauteloso? Vamos ver se vocês estão bons de leitura de perfil comportamental. Põe aí. Tony é racional. Totalmente racional. Cauteloso. Nossa. Tá vendo, pessoal? Se vocês começarem a olhar um pouquinho mais para o cliente de vocês, vocês vão começar a fazer essa análise. Isso aqui é fantástico. Pode ter certeza. Se vocês começarem a fazer essa análise no início, o negócio vai embora, que é uma beleza.
Vamos lá. Erros comuns ao lidar com os clientes. 3 erros comuns. 3 erros comuns. Falar mais do que ouvir. Já tinha falado isso daqui, né? Aquele corretor papagaio que começa a falar e não para de jeito nenhum, não quer nem saber o que está acontecendo. E vai embora. Pressionar antes de entender a necessidade. Pessoal, isso daí é muito, muito, muito delicado. Por quê? Você já fica querendo forçar com o cliente de fazer e vamos lá, mas você nem entendeu se realmente é prestação. Eu vejo demais o corretor atender o cliente e na mesa já pegar e entregar a documentação grátis. O cara nem falou ainda sobre a documentação. Estava nem preocupado com isso, você já, mas aqui a documentação é grátis, você já entregou a documentação grátis, você tira o argumento final do fechamento. Não tem jeito, pessoal, não tem jeito, então tem que entender, ir por etapa, com calma. E outro erro muito comum é você querer usar o mesmo discurso para todos os seus clientes. Eu faço eu criei meu script, eu uso isso aqui para todos. Não dá, pessoal. Como a gente acabou de ver, cada cliente tem um perfil, cada cliente vai entender algo, cada cliente você vai ter que ter uma abordagem diferente, né? Isso a gente vê que a gente tem que tomar certo cuidado. Cada cliente você vai ter que ter uma postura. Tem cliente que você tem que ser mais rígido, mais firme, que você tem que ir lá e, vamos fechar, vamos fazer a proposta, assina aqui, está fechado. Outro você não pode apertar tanto. Concorda? Então, esses foram os erros mais comuns, né, que eu identifiquei. Porém, dá para vocês aprofundarem, dá para vocês colocarem mais coisas. Aí eu fiz uma analogia aqui, pessoal, muito legal, que é a analogia do mapa da cidade. Deixa eu achar ela aqui, Analogia do mapa da cidade. O que é isso, pessoal? Quem é o mais antigo aí, vamos pegar o vovô aqui de exemplo, o Roberto. O Roberto vai entender bem do que eu estou falando. Antigamente, pessoal, não tinha esse negócio de Waze, não tinha GPS, não tinha nada disso. E para você ir viajar de uma estrada de uma cidade para outra, você tinha que ir como? Adivinhando. Passa por ali, vê uma placa, pergunta para um, pergunta para outro. E qual que é a analogia que eu quero fazer aqui? Que você até chegava lá no seu destino. Quando não tinha o GPS, quando não tinha Waze, nada disso. Você até chegava lá. Então você levava muito mais tempo, você corria muito mais risco de acabar combustível, de uma série de coisas. E você não entender do cliente é como se você tivesse hoje sem o GPS. Você não entender de pessoas hoje é como você tivesse buscando chegar lá no seu destino final, mas sem saber qual caminho que você vai percorrer. Então, quando você entende, pessoal, realmente do cliente, você vai chegar de forma mais rápida, o caminho vai ser mais curto, mais seguro, e você tem o quê? Mais estratégia. Imagina que hoje você tem um Waze, que entender do perfil do cliente, que é entender das pessoas, para você chegar no seu destino final, que é a venda. Fez sentido essa analogia para vocês, pessoal? Do mapa da cidade? Sim ou não? Um guia 4 rodas. Tinha que imprimir um mapa gigante, né, Adriano? Tinha que ter um mapa gigante para você ir entrando nas ruas. Era um Deus nos acuda. É a mesma coisa você aí que está sem entender de pessoas, sem se aprofundar no assunto, de querer vender mais, entender mais das pessoas. Para a gente ir para a nossa reta final aqui, checklist rápido, pessoal. Nota aí, Pergunte antes de apresentar, né? Às vezes você vai apresentar um empreendimento, você foca só no lazer, e aquela pessoa não está nem aí para o lazer, ela está preocupada com a segurança. Você vai ter qual que é a altura do muro. Lembra, Adriano, quando o cliente ficou perguntando para a gente da altura do muro? Quem sabe aqui a altura do muro dos nossos empreendimentos? Para aquele cliente que
busca mais segurança. Identifique o perfil nos primeiros minutos. Só de você começar a conversar ali com o cliente, você já identificar o perfil dele. Ajuste o ritmo e linguagem à pessoa que você está atendendo. Né? Principalmente aqueles clientes que sentam na mesa rápido. Não, porque eu estou com pressa aqui, papapá, você tem que ir rápido, você tem que saber o que falar rápido, você tem que entender o perfil dele rápido. Você tem que arrumar uma forma de passar uma segurança para você conseguir pegar o telefone, o e-mail dele. Foque no que é importante para o cliente, não para você. É basicamente o que eu tenho falado aqui. Se para o cliente é segurança, foca na segurança. Se o cliente é prestação, foca na prestação. Se para o cliente é lazer, foca no lazer. Se o cliente é um cliente que trabalha de madrugada, que ele vai querer ter um descanso maior durante o dia, foca naquele ponto, naquela necessidade daquele cliente. Por isso que é muito importante você ouvir, muito importante você entender das pessoas, entender a história da pessoa, pessoal. Todo cliente que senta na sua mesa, ele tem uma história. Todos, sem exceção. Você tem que entender essa história dele. Mesmo que esteja um pouco, uma parte, uma parcela daquela história, vocês têm que entender. Beleza? Nota o checklist rápido que eles vão ajudar vocês a tomarem decisões mais corretas de forma mais rápida. E uma dica de livro, caso vocês gostem, tenham interesse de ler. Esse livro é fantástico. É do Tiago Brunet, especialista em pessoas. Vale muito a pena essa leitura. Tenho certeza que vocês vão abrir demais a cabeça de vocês. Vocês vão ter outro entendimento assim sobre as pessoas. E o legal, quando você lê o livro, né? A gente teve até uma apresentação dele na casa do Edinho. Eu tenho outra apresentação agora de um outro livro que a gente está lendo para apresentar para ele. E quando você tem que apresentar, pessoal, você aprofunda, né? Você tem que entender realmente do livro, fazer um resumo. E a melhor forma é você falando para as pessoas sobre o livro. E ali você vai falar assim, nossa, como eu não enxergava isso e agora enxergo. E como eu vejo isso já aconteceu comigo e eu não percebi. Então, uma dica de livro para vocês, muito boa, é esse livro aí do Tiago Brunet. E para a gente fechar, cada cliente é um mundo. O corretor que aprende a ler pessoas nunca fica sem vender. Resumindo, é o que eu falei para vocês. Se vocês entender o cliente, a probabilidade desse cliente fechar um negócio com você é muito grande. Como eu disse, cada cliente tem uma história, cada cliente é um mundo diferente, é uma vivência diferente. Então, assim, aprofundem nesse tema, aprofundem nesse assunto, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, vão gostar demais, vão vender mais. Tá bom? Chegamos aí em 9h29, 61 pessoas online. Agradeço a presença de todos vocês aqui na live. Vamos encerrar aqui pelo nosso tema. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, é um tema que dá para aprofundar muito, dá para falar muita coisa aqui sobre vocês. Tentei ser bem objetivo, bem rápido. E não saiam da live, que eu vou dar só um tempinho para o Diego cortar aqui o vídeo para eu falar sobre 2 assuntos com vocês. Fica aí um pouquinho, tá bom?